Meu nome é Valquíria Felizardo e aqui falaremos sobre a gestão de documentos e aspectos financeiros do terceiro setor. A gestão financeira é responsável por garantir a sustentabilidade dos projetos e a expansão dos impactos a serem gerados pelo trabalho da organização. Por outro lado, a gestão de documentos garante que a organização esteja em dia com suas obrigações legais, garantindo assim a possibilidade de participação em editais, parcerias e empresas. Muitas vezes relacionamos os documentos à burocracia e preferimos não dar atenção a eles até que seja necessário ou até que a gente tenha um bom problema. Posso listar aqui alguns problemas bem comuns encontrados nas documentações das organizações da sociedade civil, as OSCs. Por exemplo, já encontrei cartões de CNPJ com endereços diferentes dos estatutos, atas ilegíveis, documentos com rasuras ou com páginas faltantes, documentos vencidos e ausência de documentos de assembleias ou de eleições, por exemplo. Também já encontrei documentos sem registro em cartório, organizações querendo apoio financeiro, mas sem possuir, inclusive, conta corrente. Todas essas questões podem desclassificar sua organização de um edital, de uma seleção feita pelo governo, ou mesmo de um departamento jurídico de uma empresa que você esteja realizando uma parceria. Por isso, é muito importante que sua organização defina uma pessoa ou área responsável para manter todos esses documentos em dia. Vou deixar aqui uma dica com os principais documentos solicitados por empresas e governos a OSCs quando estão propondo algum tipo de financiamento. Por exemplo, o Estatuto Social e o comprovante de endereço da organização, as certidões negativas de débito trabalhistas, de tributos federais e da dívida ativa. Tem também as atas da última assembleia e da posse da atual diretoria, o balanço patrimonial do último ano, além da cópia do RG e CPF do responsável pela instituição e, por fim, a cópia do RG e CPF do técnico responsável pelo trabalho ou pelo projeto. Além da necessidade de captação, algumas organizações vão além e adicionam seus principais documentos nas suas páginas na internet com o objetivo de demonstrar transparência e profissionalismo. Que tal a gente seguir esse exemplo e disponibilizar os documentos da sua organização no seu website? Dicas dadas sobre como manter as documentações em dia para garantir a elegibilidade em parcerias, gostaria de trazer aqui um fator importante para manter as parcerias: administrar bem o recurso recebido. Sabemos que administrar o que você tem é o segredo para se manter de pé, não é verdade? No terceiro setor, as instituições precisam abrir os olhos para suas finanças, porque o andamento dos seus trabalhos no dia a dia depende de uma boa administração de recursos e não somente de um bom resultado no final do ano. É essencial que contemos com uma excelente administração. O gestor que é responsável por planejar o uso dos recursos disponíveis deve utilizar o fluxo de caixa como apoio, por exemplo, garantindo a organização financeira para que os principais compromissos da instituição sejam honrados e os débitos e créditos estejam devidamente organizados. Todos os nossos projetos possuem orçamentos, correto? Pois é, o orçamento é considerado uma ferramenta de gestão muito importante, pois nos ajuda a planejar a aplicação dos recursos, analisar as variações ocorridas entre o previsto e o realizado, facilitar a prestação de contas, proporcionar uma visão financeira da organização e ainda gerar informações muito úteis para a tomada de decisões. Os orçamentos incluem uma lista das estimativas de custo do projeto ou da instituição. Mas você deve estar se perguntando, então, o que deve ser incluído no orçamento? A minha resposta é: todos os itens necessários para entregar os produtos e serviços. Para facilitar aqui a sua vida e seu trabalho na estimativa dos custos do projeto, a gente pode dividir os custos em custos diretos e custos indiretos. Os custos diretos são todas as despesas relacionadas ao trabalho direto do projeto. Por exemplo, salários, gastos com veículos, os materiais, suprimentos, algum equipamento necessário. Mas é importante não parar aí, mas lembrar-se que um orçamento abrangente deve prever também as despesas relacionadas com o trabalho indireto do projeto. Os custos indiretos incluem os recursos necessários para comunicações, para estrutura física,
as horas dedicadas pelos colaboradores da administração e da contabilidade. Esses custos não estão relacionados diretamente com o projeto, mas são essenciais para que a organização se perpetue. Resumindo, o objetivo em separar custos em diretos e indiretos é de garantir que o orçamento precifique não apenas o custo do projeto, mas também o custo de manutenção da organização. E como eu faço a gestão desse orçamento que criamos? Bom, o fluxo de caixa é um ótimo instrumento gerencial de planejamento e controle elaborado com base nesse orçamento e nas previsões de entrada, ou seja, as receitas, e de saída, as despesas dos recursos. As entradas ou receitas são provenientes muitas vezes do apoio da sociedade que reconhece o trabalho da sua OSC e a importância de sua missão. As receitas podem ser recebidas através de doações, seja ela em espécie, mantimentos, materiais ou em mão de obra voluntária, através de convênios públicos, de prêmios, de parcerias, de contratos, de receitas de aluguéis, de alguma operação financeira, de alguma entrada patrimonial e, por fim, através de vendas de produtos ou serviços. Isso tem se tornado cada vez mais relevante para garantir a sustentabilidade de organizações sociais. Mas e as despesas, o que seriam? Considera-se despesas os gastos fixos ou os gastos relacionados a projetos ou à manutenção da OSC, podendo ter entre elas as despesas administrativas e financeiras de pessoas, além das despesas com serviços prestados, materiais adquiridos, viagens, impostos ou taxas. Vou trazer aqui um exemplo de uma instituição fictícia para ilustrar como o fluxo de caixa pode ser usado para indicar como será o saldo no período projetado. Veja que essa instituição fictícia possui receitas de diferentes fontes, garantindo dessa forma a sustentabilidade da organização. É importante dizer que, além de ser necessário ter bem claro o orçamento dos projetos e fazer uma gestão muito eficiente dos recursos da instituição, hoje em dia é esperado grande transparência nos processos de prestação de contas. Por exemplo, a Fundação André Lucemage publica no seu site o relatório de atividades contendo as receitas da organização para os anos de 2016, 2015 e 2014. Portanto, convidamos você e a sua organização a disponibilizarem suas receitas de despesas em seus relatórios de atividades anuais ou ainda nos seus websites. Isso gera confiança entre os colaboradores, financiadores e os doadores individuais. Agora que você sabe como realizar uma boa gestão de documentos e dos recursos da sua organização, reúna a sua equipe, compartilhe todo esse conhecimento e bom trabalho!